Você já parou para pensar por que uma nota de $100 te dá uma sensação diferente de uma nota de R$ 100? Não é só o valor de câmbio, não é só a matemática, é algo mais profundo, é algo que mexe com a forma como o seu cérebro processa segurança, poder e sobrevivência. E quando você entende o que realmente acontece na mente de quem compra dólar, você nunca mais vai olhar para o seu dinheiro do mesmo jeito. Antes de continuar, é importante dizer que este vídeo foi feito com base em estudos, artigos científicos e pesquisas na área de psicologia financeira e economia comportamental. Todas as referências bibliográficas estão na descrição do vídeo para você consultar. Imagina o seguinte cenário: você trabalha o mês inteiro, recebe o seu salário, paga as contas, sobra um pouco, e aí você olha para o que sobrou e pensa: onde eu coloco isso? Poupança? Tesouro direto? E aí alguém te fala: compra dólar, e você sente algo. Talvez desconforto, talvez curiosidade, talvez uma voz que diz: isso não é pra mim, isso é coisa de rico. E é exatamente aí que a psicologia começa. Existe um conceito chamado viés de moeda local. É a tendência que todos nós temos de supervalorizar a moeda do nosso país. Não pelo que ela vale, mas porque é a moeda que a gente conhece, que a gente toca, que a gente usa desde criança. É familiar. E o cérebro humano confunde familiaridade com segurança. A gente acha que o que é conhecido é seguro. Mas nem sempre é. Agora pensa comigo. Se você tivesse nascido nos Estados Unidos e alguém te oferecesse trocar todos os seus dólares por reais, você aceitaria? Provavelmente não. E não é por arrogância. É porque o seu cérebro foi treinado a associar dólar com estabilidade, com marcas como Apple, Amazon, Tesla, com a economia que dita as regras do comércio global. E aqui vem o primeiro ponto que pouca gente fala. Os ricos não compram dólar porque é chique. Eles compram dólar porque entendem uma coisa que a maioria ignora. Proteger patrimônio é mais importante do que multiplicar patrimônio. A psicologia por trás disso chama-se aversão à perda, um dos conceitos mais estudados da economia comportamental, popularizado pelo Nobel Daniel Kahneman. A dor de perder R$ 100 é psicologicamente 2 vezes mais intensa do que o prazer de ganhar R$ 100. E os ricos sentem isso com mais intensidade, porque eles já construíram algo. Eles têm algo a perder. Quando alguém com um portfólio grande, digamos de R$ 500 mil, olha para o cenário econômico brasileiro, essa pessoa não vê oportunidade. Ela vê risco. Ela vê uma moeda que nos últimos 20 anos perdeu mais de 80% do valor frente ao dólar. E o cérebro dela entra em modo de proteção. E é aqui que entra algo fascinante. Existe um estudo da Universidade de Princeton, conduzido por Alexander Todorov, que mostra que o cérebro humano faz julgamentos de confiança em menos de 100 milissegundos. Quando alguém vê a palavra dólar, vê o símbolo do dólar, vê uma transação em dólar, o cérebro automaticamente associa aquilo com poder econômico global, com Wall Street, com Goldman Sachs, com o índice S&P 500, com empresas como Microsoft, Google, Berkshire Hathaway. Não é uma decisão racional. É uma resposta emocional treinada por décadas de referências culturais. Agora para um segundo e pensa na sua própria reação. Quando você vê o preço de algo em dólar, você automaticamente multiplica pelo câmbio, certo? E geralmente a sensação é de que aquilo é caro. Mas o que realmente está acontecendo é que o seu cérebro está fazendo uma comparação de poder. Ele está te dizendo: essa moeda pesa mais que a sua. E esse sentimento de que o dólar pesa mais não é ilusão. É um reflexo de décadas de política monetária, de inflação acumulada, de crises que corroeram o poder de compra do real. Mas a parte psicológica é que mesmo que você saiba disso intelectualmente, o seu comportamento com dinheiro continua sendo ditado pela emoção. Você continua guardando tudo em real. Continua achando que diversificar em moeda forte é coisa de investidor sofisticado. E aqui vai uma verdade que talvez incomode. Não é que os ricos são mais inteligentes com dinheiro. É que eles têm acesso a um tipo de educação financeira que ensina a pensar em termos globais. Enquanto a maioria das pessoas no Brasil pensa em rentabilidade, em CDI, em CDB, enquanto rendeu no mês, quem tem assessoria de wealth management pensa em preservação de capital em moeda forte. Pensa em ter uma conta em uma corretora como Charles Schwab ou Interactive Brokers. Pensa em investir em ETFs como o Vanguard Total Stock Market. Pensa em proteger o patrimônio contra a desvalorização cambial. E não é que essas pessoas não confiam no Brasil. É que elas entenderam que confiança e estratégia são coisas diferentes. Você pode amar o país onde vive e ainda assim proteger o fruto do seu trabalho em uma moeda mais estável. Isso não é falta de patriotismo. É inteligência financeira. Agora eu quero que você pense em algo. Quanto do seu patrimônio está em reais? Provavelmente tudo, ou quase tudo. E quanto do patrimônio dos bilionários brasileiros está em reais?
Uma fração. Eles têm investimentos em real estate nos Estados Unidos, têm ações de empresas americanas, têm reservas em dólar, têm seguros de vida em dólar, têm trusts e estruturas de proteção patrimonial dolarizadas. E a diferença entre você e eles não é a quantidade de dinheiro, é a mentalidade. É a forma como o cérebro deles foi reprogramado para pensar em dinheiro. Existe um fenômeno psicológico chamado ancoragem. Quando você cresce vendo o real como a única moeda da sua vida, o seu cérebro ancora todas as suas decisões financeiras nessa referência. 100 mil reais parece muito. E é. Mas quando você ancora essa mesma quantia em dólar, de repente você percebe que são menos de 20 mil dólares. E aí a perspectiva muda completamente. Os ricos passaram por essa mudança de perspectiva, alguns por necessidade, outros por educação, outros porque tiveram mentores que pensavam globalmente. E quando essa chave vira, não tem volta. Você nunca mais olha para o real da mesma forma. E tem um detalhe que quase ninguém menciona. A psicologia de investir em dólar não é só sobre ganhar mais. É sobre dormir melhor. É sobre reduzir a ansiedade financeira. Quando parte do seu patrimônio está em uma moeda forte, o seu sistema nervoso relaxa. Porque no fundo, lá no fundo, o seu cérebro sabe que o real é volátil. Ele sabe que crises acontecem. Ele sabe que planos econômicos já confiscaram poupanças. E mesmo que você não pense nisso conscientemente, o seu corpo guarda essa memória. Se você está assistindo até aqui, é porque algo nesse vídeo ressoou com você. E eu te peço uma coisa simples. Se inscreve no canal. Não porque eu estou pedindo, mas porque a gente vai continuar explorando esses temas que ninguém mais fala dessa forma. Psicologia do dinheiro, comportamento financeiro, as verdades que ficam escondidas por trás dos números. Agora, eu quero te fazer uma pergunta honesta. Você está protegendo o seu dinheiro ou está apenas guardando ele? Porque existe uma diferença enorme. Guardar dinheiro é colocar na poupança e esperar que nada aconteça. Proteger dinheiro é entender que o mundo é imprevisível e agir de acordo. E aqui vem a parte que talvez mude a sua visão sobre tudo isso. A maioria das pessoas que compra dólar no Brasil compra errado. Compra no desespero quando o câmbio dispara. Compra por medo, não por estratégia. E aí, quando o dólar cai um pouco, vende tudo achando que fez um mau negócio. Isso é o oposto do que os ricos fazem. Os ricos compram dólar de forma consistente, mês a mês, como quem faz um seguro. Eles usam a estratégia de Dollar Cost Averaging, que é o preço médio. Compram quando está alto, compram quando está baixo, porque entendem que no longo prazo a tendência é uma só. E sabe o que é mais interessante? Que essa disciplina não exige que você seja rico, exige que você pense diferente. 20 dólares por mês já é um começo. 50 dólares já é um compromisso. 100 dólares já é uma estratégia. A verdadeira psicologia de quem investe em dólar não é sobre o dólar em si, é sobre assumir o controle. É sobre parar de ser refém de uma moeda que você não controla, de decisões políticas que você não toma, de crises que você não provoca. E talvez a maior revelação seja essa. Os ricos não fogem do real porque desprezam o Brasil. Eles fogem do real porque respeitam o próprio esforço. Porque cada real que eles ganharam custou tempo, energia, sacrifício, e eles se recusam a deixar a inflação, a desvalorização e a instabilidade comerem silenciosamente o que eles construíram. E você? Você vai continuar deixando o tempo corroer o valor do seu trabalho? Ou vai começar a pensar como quem já entendeu o jogo? A escolha é sua, mas agora, pelo menos, você sabe o que está em jogo. E saber já é o primeiro passo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal, porque na próxima semana a gente vai falar sobre outro padrão psicológico que separa quem constrói riqueza de quem só sonha com ela. Eu te vejo no próximo vídeo.